A gente vai voltando para a nossa aula de química relacionado com as fórmulas das substâncias, certo, gente? Então, eu comentei com vocês na aula passada os conceitos iniciais para que a fórmula da substância fosse montada. Hoje a gente tem ela bem simples para se fazer, bem mais simples para se montar para o aluno de ensino fundamental. Mas o que eu tento demonstrar sempre é a sequência que a história da química foi passando, né, a produção científica, até chegar no estágio que a gente conhece hoje. Então, qual era a dúvida que se tinha? Bom, vamos calcular a massa de uma molécula. Pô, calcular a massa de uma molécula é muito difícil, porque substância eu consigo manipular, mas a molécula não. Então, como é que eu vou? Porque a molécula é a menor parte de uma substância. Então, como é que eu vou pegar uma molécula, pegar e colocar numa balança para medir a massa dela? Não tem condições. Certo? Então, para eu medir a massa da molécula, eu tenho que partir daquilo que eu conheço, que é a substância. Aquilo que eu consigo manipular, que é a substância. Então, partindo da ideia do conhecimento da substância, a gente foi relacionando e foi relacionado com aquela hipótese de Avogadro, que dizia que, à medida em que você vai reduzindo, você vai chegar na menor unidade, mantendo aquela proporção, que é a molécula. Então, se eu tenho tanto de massa, eu teria a mesma proporção de massa em moléculas. Então, essa ideia é que fez com que o processo de determinação da massa molecular fosse definida. Beleza? Então, qual foi a sequência? Você tinha o conceito da densidade da substância, que vocês lembram que a gente pode definir, massa sobre volume. Pegou massa e volume de cada substância, você consegue fazer. Qualquer substância que vocês imaginarem, até o material mais completo não seja uma substância, seja uma mistura. Que a gente viu a densidade da mistura. Pega a massa, pega o volume, soma a massa, soma os volumes e faz a divisão. Massa por volume é a mesma coisa. Certo? Então, qualquer material você pode pegar e definir a densidade. Então, a substância também, a substância pura. Certo? Então, partindo do princípio que a gente está trabalhando com substância pura, não com mistura. Pegou a densidade, massa sobre volume, calculei a densidade da água, do gás oxigênio, do gás hidrogênio, do gás nitrogênio. Então, todas aquelas substâncias, eu posso calcular a densidade. Peguei a substância, calculei a densidade, e aí eu quero fazer o seguinte, eu quero padronizar. Então, para eu padronizar, eu tenho que fazer uma comparação, certo? Para aí, a partir daí, eu criar uma unidade de medida. Então, qual foi a padronização? Vamos fazer uma relação entre as densidades. Densidade de A sobre densidade de B. Que densidade de A é massa de A sobre volume de A. Densidade de B é massa de B sobre volume de B. Então, a gente fez aquela relação, manteve os volumes iguais para manter o mesmo número de moléculas. Então, a diferença daquela densidade não seria pelo volume, ou pela quantidade de moléculas, seria pela massa da molécula. Então, por isso que igualaram-se os volumes para que mantivessem o mesmo número de moléculas e, a partir daí, eliminando essa variável, a gente fica só com a relação entre massas. Então, como resulta de uma relação entre massas, aí a gente vai definir que a unidade de massa molecular ela se tornou um valor dimensional. Então, onde foi que a gente parou na aula anterior? A gente parou exatamente nessa situação aqui, em que a gente vai encontrar essa tabela, certo? Não sei se vocês recordam dela. Vou botar um pouquinho aqui o vídeo. A gente viu essa tabelinha aqui, ó. Vou passar para vocês aqui. Pronto, beleza? Chegou. Valores de massas moleculares das substâncias. Coloquei a densidade relativa de cada um deles, a densidade absoluta de cada um deles. Para definir a densidade relativa, você pegar uma substância para padronizar, então pegar uma mais leve, que era o hidrogênio, de todas elas a mais leve, a menos densa era o hidrogênio, então por isso foi utilizado. Então, baseando-se na comparação com o hidrogênio, fizeram essa densidade relativa, que é a densidade de A, que vai ser qualquer uma delas, pela densidade de B, que vai ser exatamente só a do hidrogênio, que vai ser a de comparação. Então, dividiu todas pelo de hidrogênio, a gente chegou a um valor de densidade relativa. 1, 16, 22, 14. Para calcular as massas moleculares de cada uma dessas substâncias, o que foi que a gente fez? Pegou essa densidade relativa, que foi esse resultado daqui, e multiplicou por 2, porque 2 é a massa do hidrogênio, calculada antes
desse esquema, desse slide, então a gente tinha comentado a respeito de como era calculado. Por quê? A gente vai definir que o gás hidrogênio é mais leve. Sendo mais leve, então, seu átomo que compõe é o mais leve. Então, vamos padronizar. Qual seria a unidade ideal para colocar, o valor ideal para colocar para a massa do hidrogênio, o menor valor inteiro? 1. Se, de acordo com Avogadro, a menor unidade de uma substância é a molécula, e que a molécula ela tem que ser formada no mínimo por 2 átomos, então o hidrogênio deve ter 2 átomos. O gás hidrogênio deve ter 2 átomos na sua molécula. Se um átomo é 1, se eu tenho 2 átomos, então a massa total dessa molécula é 2. Então, por isso que a gente chegou a esse valor 2 aqui, ó, que seria a massa do hidrogênio. E esse valor 1, 16, 22, 14 são essas densidades que a gente calculou, a densidade relativa. Então, o que definiu aqui foi a massa da molécula, certo, gente? A massa da molécula. Qual a massa da molécula do gás hidrogênio, que é 2, do gás oxigênio, do gás carbônico, do gás nitrogênio. Mas a gente precisa definir também a massa presente em cada átomo da substância. Tá? Então, primeiro se definiu a massa da molécula, para depois chegar nas massas de cada átomo. Então, é a partir daqui que a gente reinicia nossa abordagem a respeito de massa atômica e massa molecular. Só que antes disso, a gente vai ter que definir o seguinte. Toda unidade medida, toda grandeza física, ela precisa de uma unidade de medida. Então, a velocidade de navios, a gente muitas vezes escuta a velocidade de navios. A velocidade vai em tantos nós, 30 nós. Eles medem o tempo, colocam uma corda enrolada, certo? E cada volta que aquele negócio dá, ele representa um nó. Então, coloca uma lança na água, o navio vai passando, a corda prende na água e a partir dali ela vai arrastando aquele cilindro. E cada volta que dá representa um nó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 nós, certo? 10 nós. Então, é uma comparação. Você tem que comparar uma coisa que você quer medir com alguma coisa que você tem conhecimento, que você tem controle. Então, as unidades de medida são criadas assim. É sempre uma comparação com outra coisa. Só que, quando a gente trata da densidade da massa molecular, foi uma relação entre duas densidades, que resultou numa relação entre duas massas. E toda vez que você tem unidades iguais em divisão, em proporção, você vai eliminar aquela unidade. Então, você tem 4x sobre 2x. O que você faz com aquele xzinho? Corta, elimina o xzinho. Vai dividir 4 por 2, porque unidades iguais a gente divide e ela fica igual a 1. 4 por 4 é 1, x sobre x é 1, certo? Então, quando as unidades são iguais, a gente simplifica e aí a unidade desaparece. É o que aconteceu aqui. Quando você faz a relação entre as duas massas de A e massa de B, não ficou unidade nenhuma porque foi eliminado durante a divisão. Só que uma grandeza física precisa de uma unidade. Então, a gente pode dizer que é grama, a gente pode definir, arbitrar. Só que foi criada uma unidade, que a gente vai definir daqui a pouco, que é uma grandeza física específica da massa molecular e da massa atômica. Então, a sequência foi essa. A unidade de massa molecular. Então, primeiro passo, vocês têm que lembrar que foi uma relação entre massas. Segundo passo, quando trata de uma relação entre massas, as unidades são iguais, que é grama e grama. Como as unidades são iguais, você elimina a unidade de grama e vai ficar valor de massa sobre valor de massa. 10 sobre 10, 50 sobre 20. E, como resultado final, ela não vai ter unidade de medida. A gente diz que ela é adimensional. Só que precisou definir um outro modelo, um outro tipo de unidade. Lembrando que, por que ela é adimensional, que ela não tem unidade de medida, é porque ela resulta de uma comparação entre massas. E como resultado final, você não ficou com unidade nenhuma. A gente viu a massa molecular, como é que ela foi produzida, como é que ela foi definida, certo? Como é que ela foi definida, e aí a gente precisa também definir a massa do átomo. Massa molecular, massa da molécula. Massa atômica, massa de cada átomo. Bom, então a massa atômica, ela é, na verdade, uma relação de todas as substâncias,
é o que a gente faz aqui. Tá, gente? Só colocar aqui para não atrapalhar o slide. Então, a gente tem isso. Faz uma relação de todas as substâncias simples e compostas formadas pelo elemento químico. Então, você sabe, por exemplo, gás carbônico tem carbono, cianeto tem carbono, etileno tem carbono. Então, você vai pegar todas as substâncias que têm o carbono na sua composição e vai fazer uma relação de todas as substâncias que têm esse elemento químico. Só que para eu definir qual é a massa desse átomo de elemento químico, eu preciso fazer algumas reações químicas que a gente vai chamar de reações de decomposição. Então, primeiro, faz a relação de toda a substância, substância A, B, C, D, que tem aquele elemento químico que você quer, que tem aquele átomo, aquele tipo de átomo, vai determinar as massas moleculares de acordo com o que a gente viu no slide anterior. Próximo passo, através de reações químicas de decomposição, você pode determinar a massa do elemento químico presente numa quantidade de massa da substância que é igual à massa molecular expressa em gramas. Então, lembrando que como não tem unidade de medida, certo? Como a grandeza física, massa molecular e massa atômica não tem unidade de medida, você pode arbitrar. Então, pode dizer que é grama, certo? Porque precisa de uma unidade. Ou a unidade unificada de massa atômica que a gente vai ver daqui a pouco, que é a mesma coisa, certo? No final das contas, a gente não vai interferir no resultado de questão. A mudança de unidade unificada de massa atômica para grama são suportadas as duas respostas. Então, você vai pegar cada uma dessas substâncias que a gente encontra onde vai ter esse elemento químico, faz a reação de decomposição. Você lembra como é a reação de decomposição? Uma substância composta vai sendo quebrada em substâncias mais simples. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga definir essa grandeza física. Quebrou, degradou, cada uma das substâncias, passo a passo, foi sendo liberado os seus componentes iniciais e a gente vai quantificando a massa dessas substâncias que foram separadas, tá? Pelas reações de decomposição. O máximo divisor comum vai representar, vou colocar aqui, o máximo divisor comum vai representar a massa atômica daquele elemento. Então, como é que é isso daqui? Vamos ver numa tabela, fica mais nítida essa observação. Então, como é que seria aqui? Suponha aqui uma tabelinha para a gente comparar, né? Gás acetileno tem carbono, então fez a reação de decomposição, separou todos os seus componentes. O gás cianídrico, que tem cianeto, né, que eu comentei aqui, ele vai também liberando cada um dos componentes, gás etano, gás carbônico e gás propano. Pegou cada um deles, todos eles têm carbono, são compostos orgânicos que a gente conhece hoje. Então pegou cada um deles, fez a reação de decomposição e verificou quanto de carbono tinha em cada uma delas. No gás etileno, quando fez a degradação, tá, de toda a massa que existia, 26 gramas eram de carbono. Do gás cianídrico, a massa total, desculpa, tá, gente? A massa total da substância que foi utilizada para fazer a reação, 26 gramas. A massa total de gás cianídrico, que seria a sua massa molecular, 27. Gás etano, 30. Gás carbônico, 44. E gás propano, 44. Então, essas daqui eram as massas das substâncias que iniciaram o processo de decomposição. Quando foi decomposto, de cada uma dessas massas, obteve-se um valor específico de massa de carbono, em grama. Certo? Por quê? Porque a gente não pode pegar uma unidade de molécula. Então, pegou a substância que representa a massa da molécula. Eu defini que a massa da molécula do gás acetileno é 26. Então, eu vou pegar 26 gramas e fazer a reação. Eu defini que a massa molecular do gás cianídrico, por aquela fórmula da tabela anterior, é 27. Então, eu peguei 27 gramas da substância, porque é mais fácil eu utilizar em gramas do que pegar uma molécula que não seria possível, não seria provável. Então, de cada um deles, de cada uma dessas substâncias aqui, 24 gramas de carbono, 12 de gás cianídrico, 24, 12, 36. Então, e esse resultado aqui é o que a gente vai utilizar para definir a massa do átomo carbono. Certo? Esse resultado aqui, não esse. Esse daqui é a massa total da substância. Degradou, quanto de carbono teve em cada uma delas? Isso daqui. Então, qual é a massa do átomo de carbono? O máximo divisor comum, que é o que tem lá no slide anterior.
Como é que eu defino esse máximo divisor comum? É aquele valor maior que pode ser divisível ou dividir todos os outros componentes. Todos os outros componentes, todos os outros valores têm que ser divisível por ele. É o máximo divisor comum. Todos os outros valores de massa têm que dividir por esse máximo divisor. Então, qual seria o valor máximo que eu poderia dividir? Aí, geralmente, quando eu estou em aula, o aluno faz número 2, certo? Porque 24 dividido por... Mas aí o 2 não é o máximo divisor comum, certo? Porque pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 4, pode ser divisível por 6. Então, depende do valor. Eu quero saber o máximo. Depois dele, eu não posso dividir mais. Por exemplo, se eu colocar aqui 24 como máximo divisor comum, 12 por 24 vai dar 0, alguma coisa. Então, não vai ser possível. Eu preciso do máximo, ou seja, daquele valor maior, mais que todos os outros são divisíveis por ele. Então, esse valor maior é o 12. Porque 24 pode ser dividido por 12, 12 pode ser dividido por 12, evidentemente vai dar 1, 36 pode ser divisível por 12, que é divisível por 12, e vai dar o valor 3. Então, todos esses valores são divisíveis por 12. Conclusão, qual é a massa do carbono? A massa do carbono nada mais é do que 12. 12 o quê, gente? Por que eu não coloquei unidade aqui? Porque é adimensional. Então, eu posso colocar 12 gramas, posso colocar 12 U, que seria a unidade unificada de massa atômica, ou eu posso não colocar nada. Certo, gente? Não teria problema também colocar aqui o valor 12. Então, é assim que a gente define a massa de um átomo, ou foi definido, né? Para definir a massa de um átomo, hoje é tranquilo. Você vai lá na tabela periódica e lá tem a massa atômica, que representa uma média dos números de massa de cada elemento químico. Mas isso daí fica para outro assunto, tá? Para outra oportunidade. Então, é o que eu disse para vocês. Como não teve unidade medida, porque resultou de uma comparação, foi criada uma grandeza física, foi criada uma unidade de medida para definir essa grandeza física. Mas teve que, da mesma forma, esse U é para ser aquele Uzinho minúsculo, tá, gente? É assim que é representado lá. Quando eu configurei aqui, a gente muda a letra do texto, aí acaba mudando também o aspecto. Mas é uma letra U minúscula. Então, você tem a unidade unificada de massa atômica, que é o U, que vai definir a grandeza física, massa molecular e massa atômica. Certo? A gente define as duas. Então, representa um 12... Nossa, esse negócio aí deve ser horrível compreender. Representa um 12avos da massa de um átomo de carbono cuja massa atômica é 12. Então, claro, eu vou criar uma unidade medida. Para eu criar uma unidade medida, eu tenho que fazer uma comparação, certo? Eu tenho que comparar cada um desses valores com alguma grandeza física, certo, gente? Com alguma grandeza física para que tenha um padrão a ser definido, certo? Tem um padrão a ser definido. Então, pegou-se o átomo de carbono, certo? Que a gente definiu lá que a massa dele era 12, e a unidade unificada de massa atômica é você pegar essa massa e dividir por 12, certo? Seria mais ou menos isso. Então, para não ter uma confusão, esse aí é o conceito de unidade unificada de massa atômica, que é um 12avos da massa do carbono, seria uma parte de 12 do carbono para definir esse valor de unidade unificada de massa atômica. Certo, gente? Mas isso aí não vai ser algo complicado, porque é só o conceito, certo, gente? Não tem uma aplicação para vocês de extrema importância. É só definir que quando a gente coloca lá que a massa do oxigênio é 12, é 12U. Desculpe, do carbono é 12, é 12U. A massa do oxigênio é 12, 16, é 16U. A massa do nitrogênio é 14, 14U, que é a unidadezinha. Ou não coloca nada, ou a gente pode expressar isso daí em gramas, tá, gente? Então, essa unidade, ela foi padronizada, colocada para padronizar e definir grandezas físicas de massa atômica e massa moleculares. A massa atômica do carbono é 12U, do oxigênio a massa molecular do oxigênio, que é o gás, 32, certo, gente? A massa atômica do oxigênio, que é o átomo,
16. Então, aqui, massa molecular, tá vendo? Se eu estou dizendo que é molecular, já não é um átomo. É, no mínimo, 2. Então, massa atômica representa um átomo só, 16. E a gente vai ter que lembrar que muitas vezes a questão não vai trazer a letra U. Ela vai trazer grama, porque a gente pode automaticamente converter essas unidades de unidade unificada, que é um valor extremamente difícil de você identificar, de você imaginar. Então, para facilitar, a gente trata com a unidade grama. Ok? Um outro ponto, certo? E esse é o que vai fazer a gente ter um trabalho maior. O grande problema desse assunto é isso aqui. Certo? Definir as fórmulas das substâncias, definir o passo a passo de cada uma dessas substâncias. Certo? Então, como o nosso tempinho já está basicamente se encerrando, a gente vai tentar, pelo menos, a primeira parte. Um minuto aqui, gente. A primeira parte da determinação das fórmulas das substâncias. Então, primeiro, a gente tem, para definir a fórmula de uma substância, de uma molécula, primeiro tem que partir da fórmula percentual. O que é essa fórmula percentual, gente? Identifica a porcentagem de cada átomo presente na substância, certo? Como é que a gente vai obter? Fazer uma relação entre a massa total pela massa de cada elemento, partindo de 100% valendo x. A gente vai fazer uma regrinha de 3 entre a massa total da substância, a massa total do elemento, entre 100% para x ou 100 gramas para x. Certo? Lembrando que toda essa montagem de fórmula depende da reação de decomposição da substância em questão. Então, se eu pegar a molécula de água, eu tenho que degradar a molécula de água, ver esses componentes e achar a proporção entre hidrogênio e oxigênio e fazer a sua porcentagem. Qual é o percentual de oxigênio, qual é o percentual de hidrogênio na molécula para montar a respectiva fórmula. A fórmula mínima, essa daqui geralmente dá um trabalho, porque é uma sequência de eventos que vocês vão ter que fazer. Ela vai identificar a quantidade mínima de cada átomo que deve estar presente naquela substância, certo? Para que a gente faça isso, eu vou precisar da fórmula percentual. Então, por isso que é uma sequência importante. Se você errar a fórmula percentual, vai errar a fórmula mínima na resolução da questão. Então, primeiro aprende com cuidado a fórmula percentual, como é que se faz, que é bem simples. A fórmula mínima, que dá um pouquinho mais de trabalho, responde vários 3, 4, 5 exercícios para fixar a forma de chegar a esse resultado. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o valor da fórmula percentual de cada elemento químico, sei lá, hidrogênio e oxigênio numa relação lá. Tem 80% de oxigênio, 20% de oxigênio. Então, a gente pega esses valores percentuais e vai dividir pela respectiva massa atômica. Ah, professor, mas a massa atômica eu vou ter que decorar? Não, gente, são valores que a gente coloca no enunciado. São valores que eu coloco na prova, e na prova vai ter a tabela periódica para que vocês observem, pesquisem, olhem, vai estar lá prontinho, pegou o valor da massa de cada átomo, e aí transcreve para a resolução e faz do jeito que vocês aprenderam e vão aprender aqui, beleza? Então, pega lá, quantidade percentual, tá? Vai definir a quantidade mínima, então você pega o percentual de cada átomo, vai dividir pela respectiva massa atômica. Pronto, acabou? Não, não acabou. Você vai pegar, dividir pela massa atômica e vai chegar a um valor X para cada um dos componentes, componente A, B, C, daquela substância. Então, digamos que seja aquele percentual, 80 dividido por 16, 20 dividido por 1, porque 16 é a massa do oxigênio, 1 vai ser a massa do hidrogênio, do átomo. Tá? Dividiu isso daí, então um vai dar 5, o outro vai dar 1, só que eu vou pegar o menor valor que eu obtive e vou utilizar para dividir todos os outros. Por isso que o pessoal
se atrapalha, porque quando chega no na primeira divisão, encerra, e aí vai colocar a fórmula molecular, vai errar. Certo? Ou seja, erra a mínima, como consequência, vai errar também a molecular. Então, vai pegar percentual, dividir pela massa atômica. Obtém o resultado. Desse resultado, você pega o menor, divide todos os outros, e aí sim é que você chega ao valor da fórmula mínima. Bom, só que essa fórmula mínima não vai representar a fórmula da molécula. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Eu vou precisar de um dado importante para definir a fórmula molecular, que é a massa molecular, que a gente já calculou, já sabe como é que foi calculado lá no início, fazendo a relação entre as densidades e multiplicando a densidade relativa por 2, que é a massa do hidrogênio, certo? Então, calculou as massas moleculares, então você vai pegar a massa molecular da substância inteira, mas também vai precisar da massa molecular da fórmula mínima, que eu vou explicar para vocês quando eu estiver resolvendo essa primeira, com a nossa primeira questão, beleza? Bom, então, a relação que a gente vai precisar é essa daqui, tá? O MM do início representa a massa molecular e a massa molecular mínima a gente vai tentar obter por essa fórmula. Massa molecular da fórmula mínima multiplicado por N é igual a massa molecular. Então, esse resultado, esse valor, geralmente o enunciado vai trazer, e esse é o que vocês vão precisar calcular para definir a relação. Então, para achar o valor N, substituir na fórmula mínima. Um exemplo. Tá? Vamos ver se dá tempo, pelo menos, para que a gente coloque aqui a fórmula percentual, pelo menos, né? Então, observe a seguir a reação de decomposição do etano. O gás etano ele tem carbono e hidrogênio. A massa total do etano, 10. Do carbono, 8. E do hidrogênio, 2. Fez a decomposição, então a gente achou isso. Esse valor a gente entrega na questão, tá, gente? A questão é dada assim. Entrega para você a massa total da substância e os componentes aí da substância na reação de decomposição. E aí eu vou fazer a porcentagem. Então, esse 8 equivale a quantos por cento? Esse 2 equivale a quantos por cento? Já dá para perceber que é 80 e 20. Mas a gente vai fazer um modelo. Certo? Determine a fórmula percentual, determinar a fórmula mínima. Está vendo aqui que a gente coloca os valores? Olha. C, a massa atômica do carbono, 12. H, massa atômica do hidrogênio, 1. Tá? Então, esses valores a gente traz para vocês no enunciado. E aí a gente tem a fórmula molecular do etano, que vai depender de um dado da questão também. Então, MM, tá vendo aqui, ó, a massa molecular do etano, é igual a 30. Então, baseando-se nesse tipo de informação, é que a gente vai chegar à fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular. Certo, gente? Para não ficar muito extenso, então eu vou dar uma pausa aqui nessa resolução. A próxima aula vai ser para a gente definir como é que se monta essa fórmula percentual, essa fórmula mínima e essa fórmula molecular. Beleza, gente? Então, a gente dá uma pausa aí, para por aqui. Agradeço a vocês aí a atenção. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que eu respondo. Beleza?